Mais um podcast começando, estamos aqui no CityCast. Eu sou Georgia Noronha, sou Rita Georgia e esta aqui é Eu sou Simone Fonseca. E é o nome do nosso CityCast, por isso, né? Que é Simone e Rita. A gente sempre explica isso. Mas a gente está começando nosso podcast de hoje e vamos falar sobre um assunto super interessante que vocês vão saber daqui a pouco. Mas antes de falar, vou apresentar para vocês esse espaço onde a gente está, que é o Space 22. Para quem quer gravar um podcast, pode alugar aqui o espaço do podcast, eles têm os equipamentos, né? Tem tudo, toda a estrutura para podcast. Quem quer uma sala para trabalhar também, aqui você pode trazer o seu notebook. Aqui tem estação de trabalho para vocês. Ou se precisar alugar também um notebook, um equipamento, câmera, eles têm tudo aqui também para a sua estrutura de gravação, de trabalho e tudo mais. E também tem espaço para eventos. Quem precisar fazer um churrasco, tem um espaço lindo aqui em cima, né, Simone? Tem. Espaço maravilhoso. Um espaço gourmet, muito legal, muito interessante. Para você fazer seu evento de empresa, aniversário e tudo mais. O Space 22 fica em bairro República, Vitória, Espírito Santo. E a gente também vai falar sobre o nosso almoço. Toda vez quando a gente grava aqui podcast, a gente almoça a comida da Itália Box. É uma comida italiana com o tempero 100% artesanal e natural, delicioso, tá? Comida muito boa mesmo. Bom. E quem quiser pedir, pode pedir pelo site da italiabox.com.br ou pelo WhatsApp 992425067 e aí você vai pagar menos aproveitando as promoções. O atendimento e as entregas é de segunda a sexta-feira, das 10 às 14h30 e eles fazem o delivery. Fora desse horário, você pode pedir e eles entregam no outro dia. Coisa boa, né? Muito bom. E a gente está aqui com a nossa convidada aqui, né? Quem é a Simone? Conta pra gente. Antes de eu falar quem é a convidada, eu quero mostrar para vocês um mimo que nós ganhamos. Lá da Estilo Pessoal, é uma empresa que faz tudo personalizado. Gente, é uma delicadeza. Você tem que ver cada coisa mais linda que a outra. Vale a pena procurar. Nós vamos deixar aqui na descrição o contato da Estilo Pessoal. A gente ganhou caneca, xícara, né? Tem aqui as balinhas também, ó. Isso. Tudo personalizado. Se você precisar de alguma coisa personalizada, é só entrar em contato com o Estilo Pessoal, que a gente também vai deixar na descrição. Isso aí. E quem está com a gente hoje aqui é a Lúcia Maria Godoy. Ela é psicanalista clínica, psicopedagoga e screener da Síndrome de Irlen. Nós vamos saber o que é isso daqui a pouco. Diretora administrativa pedagoga da Escola Freudiana de Vitória, diretora do Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Espírito Santo. Bastante coisa, né, gente? Tudo bom, Lúcia? É prazer em ter você aqui com a gente. Bom dia, é um prazer todo meu estar aqui com vocês também. Bom dia, Lúcia, é um prazer, tá? Você já está conosco, né? Assim, participando aí dos eventos, o Eu Amo Meu Bairro, já se relacionando com a gente já te conhece, né? Sim, muito tempo. Né? É muito tempo, né? Bacana. E você fala um pouquinho para a gente sobre você falou, a Simone contou aqui suas especialidades, né? Isso. Sobre psicologia, psicanalista, né? Psicopedagoga. Screener da Síndrome de Irlen. Screener é uma profissão? Screener da Síndrome de Irlen é uma síndrome, né? Uma síndrome relacionada à visão, né? E o único hospital aqui no Brasil que trata a Síndrome de Irlen é o Hospital de Olhos de Belo Horizonte, né? E eu sou screener do Hospital de Olhos de Belo Horizonte, que é o profissional que identifica a screener, né? Através de técnicas, né? De avaliação, né? E geralmente está ligada à visão. Ah, legal. Mas antes de você detalhar um pouco mais sobre isso, screener é uma profissão, né? Ser uma profissão screener. Pode ser. Ele pode ser uma profissão. Pode ser considerado uma profissão. Porque exemplo, é uma especialidade, É uma né? especialidade. Você pode ser um médico e screener da Síndrome de Irlen. Você pode ser um fonoaudiólogo e screener da Síndrome de Irlen. Você pode ser um pedagogo e screener da Síndrome de Irlen. Tá? Então, no meu caso, eu sou psicanalista, psicopedagoga, né? E screener da Síndrome de Irlen. Legal, mas a gente vai falar mais um pouco sobre o screener. Mas antes de falar, vou falar aqui sobre o nosso tema. O tema de hoje é o inconsciente e suas manifestações na nossa vida cotidiana. Bem
É interessante, Bem né? interessante, Bem né? interessante Porque o mesmo. inconsciente é aquilo que a gente não tem consciência do que está acontecendo, né? Sim, aquilo que a gente não lembra, Uhum. né? Você tem um sintoma, mas aquele sintoma você não sabe por que que você está tendo aquele sintoma, né? E através do inconsciente, porque o objetivo do trabalho do psicanalista é acessar o inconsciente, aquilo que a gente não lembra, mas que de repente está conduzindo a sua vida, né? É aquilo que existe, mas que você sabe, mas não sabe, que você não lembra, né? Então, é esse inconsciente que é o objetivo da psicanálise. E como é que é isso? A psicanálise, ela trabalha, então, o inconsciente. O inconsciente. O nosso objeto de trabalho é o inconsciente. A técnica que nós utilizamos é a técnica da associação livre, que é através da fala, né? O paciente vem e ele fala tudo que está à sua mente, né? Então, ele pode ter um sintoma, né? Que pode ser, por exemplo, uma dor de cabeça, mas ele já fez todos os exames médicos e os exames dá negativo. Não acusa nada. Né? Então, a psicanálise trabalha onde o saber médico diz que não é nada. Né? Tá. Mas o sintoma existe. Né? Então, se o sintoma existe, pode ser uma manifestação inconsciente. Então, a psicanálise ela pode tratar doenças não detectados, a raiz da doença, o que ela é? Isso? Ou por emocional também? Sim, é fundo emocional e ele trabalha com aquilo que você não lembra, que pode ser os traumas, né? A gente chama de cena primária. Né? Geralmente, a cena primária inconsciente nossa, ela está na nossa infância. E muitas vezes nos primeiros anos de vida, né? Quando a criança é bebê, ou no segundo, né, com 2 anos, 3 anos, né? E às vezes o sintoma do paciente hoje que ele apresenta é um sintoma inconsciente, mas que é uma cena secundária. Não é a cena originária. Então, o psicanalista, ele trabalha com a técnica de associação livre, com o objetivo de acessar o inconsciente e tentar localizar a cena traumática do processo analítico. E o que são traumas? Traumas são aquelas situações que a gente vive na infância, né, e que são traumáticas, né, e que a gente não conseguiu viver bem naquele momento. Que trouxe alguma coisa, algum gatilho? Algum gatilho. Então, por exemplo, uma criança ao desmamar, né, de uma mãe, pode ter um trauma? Sim, pode ter, né? Uma criança no nascimento, né, ele pode ter um trauma? Pode ter um trauma no nascimento, né? Então, assim... Tipo, que foi te retirado de um lugar confortável? Sim. Que então, é o útero da mãe? Durante o período da nossa infância, nós temos vários traumas que muitas vezes a gente esquece. A maioria deles a gente esquece. Mas quando chega na fase adulta, a gente consegue identificar através do sintoma, né? O que está acontecendo? Por exemplo, uma pessoa pode ter medo de avião e não saber por que tem medo de avião. Tem medo de avião, mas não consegue identificar por que tem medo de avião. Só sabe que tem medo. Só sabe que tem medo. E o psicanalista, ele vai trabalhar com a cena inconsciente. Ele vai tentar localizar, através do relembrar, o reviver e o elaborar, né? Aonde está a cena traumática, né? Relacionado ao medo de avião. Porque o medo de avião pode ser uma cena do avião aqui agora, mas muitas vezes antes o paciente não tenha nem andado de avião, mas é alguma coisa relacionada, parecida. Viu alguma coisa, viu na TV? Esse trauma pode vir na fase adulta também, com trauma mesmo, por exemplo. Geralmente na fase adulta ele já é uma cena secundária, ele já não é tão primária mais, porque o primário é bem no início da infância. Só na infância. Então a pessoa pode ter, por exemplo, medo de cavalo, e ele não sabe por que tem medo de cavalo. E quando a gente vai fazer a avaliação, a gente consegue localizar na cena inconsciente, trazendo ela para o consciente, para poder analisar por que a pessoa tem aquele medo de cavalo. E se por acaso, você falou que a psicanálise ela trata o inconsciente. Sim.
E se por acaso a pessoa tem consciência o objeto de estudo, né? O objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. A gente não trabalha com aqui e agora. Ah, tá. O objeto é inconsciente, traz para o consciente para poder trabalhar com ele aqui e agora. E se a pessoa tem consciência de algum trauma, por exemplo, a psicanálise pode tratar para ressignificar? Sim, a gente chama de elaboração, né? Quando eu falo, eu estou ouvindo. Né? Então, geralmente o psicanalista, o paciente fala. Quando ele fala, ele ouve a própria fala. Então, quando ele ouve a própria fala dele, ele consegue fazer a elaboração. O psicanalista, ele faz o manejo de análise e faz a identificação e a interpretação. A intervenção e a interpretação. Só assim, deixando claro o que é ressignificar, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que significa ressignificar um trauma, né? Trazer, né? Vou deixar você explicar. Trazer aquela situação para o aqui, agora. E um novo significado, né? Trazer um novo significado. Então, quando o paciente fala daquela cena traumática e ele não sente a dor mais, não atrapalha ele na vida dele atual, significa que ele está curado. Mas quem tem que dizer quem está curado é ele. Né? Por exemplo, eu continuo falando, né? A pessoa fala assim, não, agora eu consigo andar de cavalo. Né? Significa que o trauma foi elaborado. Né? Ou seja, ressignificado. Né? Fala um pouquinho de novo, voltando aqui ao screener que fala? Screener da síndrome de Irlen. Nome bonito, né? Screener da síndrome de Irlen. Síndrome de Irlen. Sim. Quem que procura essa especialidade? Qual é a patologia que a pessoa tem, né? A dificuldade para ela buscar essa especialidade? A síndrome de Irlen, geralmente as pessoas, como ela está relacionada à visão, a pessoa não gosta muito de claridade, não gosta muito de ficar em quartos claros. Geralmente a pessoa gosta de ficar no escuro. Na escola, as crianças geralmente não gostam de ler, tá? Porque a Irlen, ela tem várias distorções. Então, quando a criança que está lendo e tem Irlen, a letra não fica parada. Ela tem mais ou menos umas 6 distorções que aparecem. Então, a pessoa que tem Irlen geralmente não gosta de ler, tem dificuldade de ler, tem dificuldade de escrever, tem dificuldade de olhar para folhas brancas e muitas vezes não consegue ficar parado. E geralmente a pessoa que tem a Irlen não consegue olhar para o quadro branco. Né? A pessoa olha para o quadro branco e é ruim para ela. Então, a criança não fica parada. Muitas vezes é confundido com o TDAH. Né? E ela mesma, ela nota que a própria criança, ela consegue saber que a letra está se movendo, por exemplo? Sim, quando a gente aplica o teste, né? Quando a gente aplica a avaliação, a gente consegue descobrir qual é a distorção, né, que aquela criança tem. Né? E quantas distorções tem. E geralmente faz um relatório, né? E esse relatório é encaminhado para o Hospital de Olhos de Belo Horizonte, que lá eles aprofundam com várias avaliações. Inclusive, existe um óculos especial, né? E esse óculos especial tem solução para... Tem um óculos especial e tem o overlays também. O overlays é uma folha, né? Que coloca em cima da parte escrita, aí as letras conseguem parar. Mas quando a distorção é muito forte, ela precisa usar o óculos, né? E o óculos, ele ajuda a pessoa a se locomover, andar, né? Caminhar. Então, assim, tem várias pessoas que eu consegui identificar e depois tiveram acompanhamento com o Hospital de Olhos de Belo Horizonte. Hoje eles usam óculos e estão muito bem. Bacana. E na leitura melhora também? Na leitura melhora também, na escrita também melhora. Ai, que bom. Porque as letras, elas param. E tem muito caso? Bastante. Gente, eu nunca ouvi falar nessa patologia. Porque aqui no Brasil, só o Hospital de Olhos de Belo Horizonte que faz esse acompanhamento, com a doutora Márcia e o doutor Ricardo Guimarães. Né? E a Irlen, ela foi descoberta pela doutora Irlen nos Estados Unidos.
Tá? Então, todo o material é importado. Aí, quando tem algum caso aqui, você atende, aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo. Eu faço a identificação. Eu, como screener do hospital, eu identifico, né, a Irlen, né, e faço um relatório, um documento padronizado pelo hospital. Aí manda para eles. E encaminho para eles. E lá eles aprofundam com vários exames, tomografia, ressonância, outros exames complementares. Eu só faço a identificação. Se tem Irlen ou não. Se tem Irlen, eu encaminho. Se não tem Irlen, eu digo não tem. Interessante. Interessante. Mas a sua maior área de atuação é na psicopedagogia ou é na psicanálise em si? Né? Nos atendimentos? É na psicanálise. Hoje eu fico mais com a área da psicanálise. Aí você faz atendimentos para quais idades? Todas as idades? Geralmente eu atendo todas as idades, né? Criança, adolescente e adultos. Mas hoje, por questão de agenda mesmo, de tempo, eu fico restrita ao adolescente e ao adulto. Porque geralmente a demanda é muito grande. É muito grande dessas para pacientes nessa área, né? Então eu tenho paciente do Espírito Santo, tenho paciente de Vitória, tenho paciente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, e também tenho paciente internacional também. Com a demanda da pandemia, né? A gente teve que aprender a trabalhar online. E é uma ferramenta de trabalho que a gente teve que usar para os pacientes nossos não ficarem sem atendimento. E então, ajudou muito, né? Porque esses à distância fica bem mais fácil atender, né? Sim, sim. Então, assim, antigamente a gente tinha, por exemplo, 80% dos atendimentos eram presenciais e 20% eram online. Então, inverteu. Hoje os atendimentos maiores são online, né? E os presenciais ficam em torno de 40%, mais ou menos. Quais são os pacientes que mais te procuram? Mulheres, homens, adultos ou adolescentes? Olha, geralmente os adolescentes, eles vêm acompanhados pelos pais, né? Então, a demanda, ela vem de acordo com o desejo do pai, não é o desejo da criança. O que tem te ocasionado mais, assim, para você atender? O público-alvo maior, geralmente são mulheres. Mulheres? A maioria são mulheres, mas vem muito homem também. Quais são as maiores queixas das mulheres, assim? Tem alguma recorrência de queixa? Não, geralmente, por exemplo, é separação. Tem mulheres que têm dificuldade de fazer a separação, apesar de viver 30 anos, né, com uma pessoa sofrendo abusos emocionais, né? Às vezes nem é abuso físico, mas abuso emocional, considera aquilo como normal, né? Às vezes tem as pessoas também com síndrome do pânico, agorafobia, né? Às vezes dificuldade de mudar de emprego, né? Então, assim, são várias causas, são causas diferentes, sintomas diferentes. Vamos lá, uma questão polêmica. Essa questão do abuso, vamos falar sobre o abuso. Eu sei que acontecem, né, muitos abusos, né? O que você acha como psicanalista? Você acha que as pessoas, elas podem se posicionar de forma diferente para que elas diminuam esse tipo de abuso ou não ocorram abusos? A forma que você se posiciona tem a ver com a forma que a pessoa se relaciona com você? Abuso sexual infantil? Não, qualquer coisa, qualquer tipo de abuso, psicológico se você até, que permite. Até mesmo. Não assim, não vou falar você que permite, porque soa até um pouco, as pessoas podem interpretar de forma inconscientemente, mas, assim, né, eu falo. Por exemplo, se eu trato Simone mal, é um exemplo. Né? Não, vou dar um exemplo de um filho com uma mãe, um irmão com a mãe, com irmã, né? Irmão, a gente vê que dentro de casa, a forma da gente se relacionar acaba sendo um pouco, dependendo das famílias, né? Não é no meu caso, graças a Deus, mas dependendo das famílias, a forma de você, até de um marido com uma mulher. A pessoa... O grau de intimidade e da forma que ela se permite, entre aspas, né? Às vezes isso pode acontecer do outro te tratar de uma determinada forma que você não desejaria ser tratada? Aí a pergunta para o paciente é: por que você está permitindo isso?
né? Às vezes a pessoa está permitindo, mas é uma permissão inconsciente. Ela não tem consciência de por que ela está permitindo isso e por que ela está aceitando isso. Então, dentro do processo analítico, dentro do processo de análise, não é assim, vamos ajudar uma mulher que está separando. Não. É um processo de por que você está vivendo dessa forma e você não está conseguindo sair? O que está impedindo você de sair dessa situação? Porque, de repente, ela pode estar reproduzindo, tá, a função materna que ela viveu, ou a função paterna do pai que ela viveu. Então, ela pode estar se identificando com a mãe ou pode estar se identificando com o pai. Por exemplo, se o pai dela foi um agressor com a mãe, e o marido também é um agressor, ela está repetindo padrões, né, do que ela viveu na sua infância. E muitas vezes ela não sabe disso e não sabe por que ela está fazendo isso. Então, a psicanálise, ela tem um objetivo de, quando a gente fala relembrar, reviver, elaborar, relembrar qual foi a situação que você viveu lá na sua infância. Quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Né? O que você está repetindo hoje na sua vida? Porque nós, quando somos crianças, nós somos fruto do desejo dos nossos pais. Nós não escolhemos nosso nome, nós não escolhemos nossa igreja, nós não escolhemos nossa escola, nós não escolhemos nada. E muitas vezes a pessoa tem 50 anos e está reproduzindo aquilo que o pai e a mãe ensinou. E ela, hoje, ela tem condições, aos 40 anos, aos 50 anos, pegar a vida dela na mão e dizer, não, a partir desse momento, a minha vida vai mudar. Eu não quero ser administradora. Eu quero ser uma artista. Eu quero ser uma cantora. Ter liberdade, né? Ter liberdade de escolha. Então, as pessoas ficam presas a padrões que foram estabelecidos na infância e não mudam a própria vida porque não sabem como mudar. Porque acha que aquilo que aprendeu lá atrás é o certo. E muitas vezes é normal, mas não é normal. E às vezes às vezes nem acham, às vezes é inconsciente, né? Sim, não é consciente. Muitas vezes não é consciente. A gente reproduz o que os pais e mães, né, determinaram para nós, ou quem cuidou da gente, né, mas a gente não sabe, muitas vezes, por que a gente está repetindo. A gente chama mecanismo de defesa repetição. Né? E a psicanálise, ela leva a pessoa a elaborar essas questões. Então, quando vai para o setting analítico, quando vai fazer o tratamento psicanalítico, eu trabalho aqui e agora, que é o consciente, mas com o olhar na criança, né? Com o olhar no inconsciente. O que ficou reprimido e recalcado no inconsciente? E ele tem que se manifestar, ele tem que se tornar consciente para a pessoa trabalhar aqui e agora com aquela situação. E a partir do momento que se torna consciente, né, esse passado, a pessoa começa a ter mais liberdade para mudar, né? E a psicanálise, ela não dá conselhos, tá? Ela não dá conselhos e nem direciona caminhos. Quem faz as escolhas para a própria vida é o próprio paciente. Ele desperta, se eu vou casar, se eu vou continuar casada, se eu vou separar, se eu vou ficar com a minha esposa, se eu vou ficar com a minha amante, né? Se eu vou ficar naquele emprego ou se eu vai sair, isso aí é a escolha do paciente. Então a psicanálise, ela faz um despertar na pessoa. Ela trabalha de uma forma que a própria pessoa vai despertando a necessidade de mudança de alguma forma. Sim. Ela vai se tornando consciente. A própria vida dela e o que ela quer para a própria vida dela. Né? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo. Eu tenho um relacionamento com meu filho e eu gostaria que eu mesma fosse diferente, mas eu não consigo mudar isso. Eu posso procurar psicanálise para me ajudar nisso? Pode sim, com certeza. Muitas vezes, Georgia, os tratamentos das crianças começam nas crianças e terminam nos pais. Porque, na verdade, a criança, ela não tem noção do sintoma nem da dificuldade que ela está passando. Mas o pai e a mãe, muitas vezes, está projetando naquela criança o seu desejo inconsciente, né? E a criança não está aceitando, mas não sabe como falar. Entendi. Entendeu? Nossa, é bem profundo, né? É bem profundo. A psicanálise, ela é bem profunda. Realmente. É um despertar, né? E você trabalha com o quê? Com questionamentos dentro do consultório?
Como é que é essa abordagem com o paciente? É só um bate-papo? É um questionamento, você vai estimulando? Como que é isso? Geralmente, dentro do setting analítico, que a gente chama de para-analítico é o paciente e o psicanalista. Todas as questões diárias é o paciente quem traz, né? O psicanalista, ele vai fazer o manejo e a intervenção. Mas a técnica é associação livre de ideias. Geralmente o paciente começa, né? E o psicanalista, ele tem que ouvir, a gente diz, ouvir com ouvido surdo. Significa ouvir tudo e ouvir o que está por trás das dobras da análise, da fala do paciente. E o que vocês fazem? As perguntas certas? Fazem perguntas? Às vezes, sim. A pergunta certa no momento certo, né? A gente tem que ouvir o que o paciente está falando. Você vai conhecer um pouco do paciente, da vida dele, né? E no momento que ele vai falando, às vezes a gente intervém, pergunta, né? E às vezes a gente deixa o paciente falar o tempo todo. O cérebro humano, ele é uma caixinha de surpresas. É um mistério, né? É plasticidade cerebral, né? Que a gente fala, né? Às vezes a pessoa chega e diz assim, eu não me lembro de nada da minha infância. E dentro do processo analítico, lá para a 10ª sessão, ele começa a lembrar tudo. É, né? Interessante. Todas as cenas que ele viveu, mas que ele diz que esqueceu, mas ele começa a lembrar, dentro do setting analítico. Dentro da psicanálise, você usa também a psicopedagogia? Não. É uma coisa bem separada. São coisas separadas. O que é psicopedagogia? Psicopedagogia, ela trabalha com a avaliação, né, das dificuldades de aprendizagem. Né? Ela trabalha com esse sintoma, que é a dificuldade de aprendizagem. O objeto de estudo dela é esse. Mas dentro da psicanálise, a dificuldade de aprendizagem de uma criança pode ser um sintoma inconsciente. Entendeu? Pode ser um objeto da psicanálise também. Mas a psicopedagogia, ela tem as técnicas próprias delas, né? Os testes próprios. A psicanálise não tem teste, não aplica teste. A psicopedagogia, ela pode detectar que ela precisa de um psicanalista? Sim, pode sim. Ou um outro profissional, ou um fonoaudiólogo. E o psicanálise também pode detectar que precisa de uma psicopedagoga? Pode. A psicanálise também, ela tem nesse processo de avaliação do paciente, se a gente perceber que é algo que não é da área da psicanálise, né, a gente tem que encaminhar para o profissional adequado, que pode ser um médico, né, que pode ser um psiquiatra, né, porque pode ser um ginecologista, que pode ser um psicólogo também, entendeu? Porque o psicólogo trabalha diferente do psicanalista, né? O psicólogo ele aplica testes, a psicanálise não aplica. Você já ouviu falar de metafísica da saúde? Não. Existe um livro chamado Metafísica da Saúde, escrito por um psicólogo, não sei se é um psicanalista também, ou se os dois são psicólogos, que eu esqueci, Gasparini, que já faleceu, e o outro esqueci o nome, foi um até que eu entrevistei para o jornal O Meu Bairro, mas já tem muitos anos. Eles falam sobre as causas das doenças, que elas têm muito a ver com a questão psicológica da pessoa, né? Do psique da pessoa. Sim. Você acredita que a questão da doença, você falou no início aí, né? Que pode tratar uma dor de cabeça, né? A doença como caminho, né? A doença como caminho. O paciente vem com um sintoma e a gente vai investigar de onde está vindo esse sintoma e por que que ele está vindo com esse sintoma. E a gente sempre pergunta, né? Você já foi ao médico? Já fez uma avaliação? Qual foi o resultado da avaliação médica? A gente tem que ter esse cuidado. É importante que se tenha esse cuidado. E qual a idade mínima para uma criança, por exemplo, procurar psicopedagoga? Tem idade mínima? Não tem. Geralmente começa no processo de aprendizagem, né? Bem no início. 5, 6 Mas geralmente anos. as crianças que vêm mais para a psicopedagogia são as crianças que estão na idade escolar, né? Na pré-escola, no primeiro ano, porque geralmente a dificuldade de aprendizagem, quem primeiro consegue identificar é o professor. É o professor na escola. Então, se o professor identificou que a criança não está conseguindo uma aprendizagem, então chama os pais, né? E os pais é que vão levar para o profissional adequado.
Meu irmão, por exemplo, quando ele era criança, ele tinha dificuldade, mas o que descobriram é que ele estava com problema de vista. Isso, eu tive esse problema. Quando eu descobri, eu já estava com 2 graus de miopia. Eu não enxergava no quadro. E a professora achava que era má vontade minha de anotar as coisas, né? Aí depois fui descobrir, eu já tinha 12 anos. Nossa. Passei por um período longo. Falta de informação, né? Até dos próprios pais, às vezes, né? Dos pais, eu acho que é mais do professor. O professor indicar, avisar os pais, né? Que está tendo a dificuldade. O professor, ele tem esse olhar para a criança, né? Quem consegue aprender próximo, né? E quem não consegue aprender. Muitas vezes ele não sabe detectar um motivo, né? Por quê? Mas ele consegue entender. Eu tenho 20 crianças na sala, 10 estão lendo e 10 não estão lendo, né? Por que essas crianças não estão lendo? Algum problema. Pode ser um problema normal, né? De decorrência de aprendizagem, que faz parte dentro do processo. Tem uns que têm mais facilidade, tem outros que têm menos. Mas quando é uma dificuldade que a gente não para, né? A criança continua tendo aquela dificuldade, então é um caso a levar para um profissional adequado. E, geralmente, o psicopedagogo, ele avalia o cognitivo, o afetivo e o emocional, né? Dentro do processo de testes que a gente aplica. E dentro desse processo, a gente consegue avaliar se tem que encaminhar para quem. É encaminhar para o médico? É encaminhar para o fono? É encaminhar para o psicólogo? Mas hoje em dia as pessoas estão mais antenadas para isso. Agora, isso há muitos anos atrás, que eu não vou falar quanto tempo atrás. Para não te envelhecer, né? Lógico. As pessoas não se tocavam que podia ter problema, né? Algum tipo de distúrbio ou problema. Sim, com certeza. É verdade. Eu lembrei aqui do nome do escritor do livro, Val Capelli e Gasparetto. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Pesquisar na internet lá. O Val Capelli, ele fala muito, grava muitos vídeos no YouTube falando sobre a metafísica da saúde, né? A relação da saúde com, né, o psique, né? É psique que fala, né? Com certeza. E fala pra gente, Lúcia, qual a diferença aí do consciente para o inconsciente? O consciente, qual a relação, é o permanente, é o aqui e agora. Né? Eu estou aqui conversando com vocês, esse é o consciente. Se você me perguntar assim, Lúcia, o que você comeu no almoço de ontem? Aí eu vou dizer assim, arroz, feijão e ovo. Isso é consciente. Mas se você me perguntar a mesma pergunta e eu responder assim, espere um pouquinho que eu vou tentar lembrar. Eu lembrar daqui a pouco é pré-consciente. Se você me perguntar e eu dizer assim, com certeza eu não lembro. E daqui a 1 hora eu não lembrar e eu não conseguir lembrar, isso é inconsciente. Ele fica escondido, né? Fica escondido. E por que a gente tem? Isso a gente chama de ato falho, lapso? Como é que a gente chama isso, essa ausência de lembrança? São as manifestações do inconsciente. Para a psicanálise, nós temos várias manifestações do inconsciente, né? Que são os atos falhos, os lapsos, os sonhos e os xistes. Xistes. A gente o que é xistes? Explica aí pra gente. Os xistes são as brincadeiras, né? Que a gente às vezes acha que a pessoa está brincando com a gente, mas não está brincando. A pessoa pode chegar para você e falar assim, Geórgia, você é feia. E depois falar assim, Geórgia, desculpa, eu estava brincando. Olha aí, será que estava brincando mesmo? Né? Simone, você está bebendo de... a brincadeira que rola aí nos bastidores. Eu quase não bebo, né? E às vezes a pessoa fala e nem está pensando naquilo, mas é uma manifestação inconsciente. Então, pessoas que só falam brincando, tudo que fala é na forma de brincadeira. E aí mas no fundo é verdade, no fundo né? tem um ponto de verdade. No fundo tem um ponto de verdade. Xistes, né? Xistes. Ele escreve que é SH? Será? SHISTES. Interessante. Então, se a pessoa chegar... Mas pode ocorrer da pessoa virar para você e falar assim... sua chata. Mas ela não acha você chata. No fundo, ela acha você chata? No fundo, ela acha você chata. Porque o inconsciente, ele mudou. Porque eu vejo muito essa brincadeira, essa chata, né? As pessoas brincam. Porque ela não tem consciência que ela acha você chata. Mas o inconsciente sabe que você é uma chata. Então, ela fala brincando para você não ficar chateada. Então, ela fala... E a pessoa que se auto-fala, né? Alguma coisa assim, por exemplo, eu tenho toque. Fala brincando.
Ela acredita que ela tem? Acredita, sim. No fundo, ela acredita que ela tem um toque. Né? Ela fala brincando para poder amenizar a situação. Né? Entendi. Nossa, muita... E lapso? Fala sobre lapso. Lapso, né? A gente tem lapsos de escrita e lapsos de fala, né? Lapso e ato falho é a mesma coisa? Mais ou menos, a mesma coisa, só que a gente tem uma situação um pouco diferente. Por exemplo, lapso de fala. Lapso de fala é quando você quer falar uma coisa e fala outra, né? Você está pensando uma coisa e fala outra. Isso, né? Por exemplo, acontece muito o caso de namorados, né? Pessoas, tem uma pessoa, diz assim, vai falar o nome da pessoa, o namorado agora, e fala o namorado anterior. Né? E isso muitas vezes causa muito problema, brigas, né? É um lapso, né? Um lapso que está lá no inconsciente dela. Que está no inconsciente. A escrita, lapso de escrita, é quando você quer escrever uma coisa e escreve outra, completamente diferente, né? E também é considerado um ato falho e um lapso de escrita também. Mas no caso da pessoa estar falando o nome do ex ou da ex... Isso ela faz porque ela está pensando mesmo na pessoa ou não? No inconsciente, sim. Entendeu? Às vezes nem ela tem consciência disso. Que tá e não é nem porque ela deseja, né? Às vezes, né? Às vezes é até porque está com raiva da pessoa. Pode ser, né? Sim. Porque às vezes você... Ela está pensando de alguma forma, né? De alguma forma. Ela faz esse ato, né? Esse lapso, né? Que também é considerado um ato falho, né? E no ato falho... A pessoa está fazendo uma coisa, mas ela está dizendo outra, completamente diferente. Né? Por exemplo, eu pego uma carta, boto no bolso e digo assim, vou passar no correio e vou colocar essa carta. Eu faço em frente do correio, vejo o correio, olho a caixa de correio e não coloco a carta no correio. Isso é um ato falho. E pode acontecer também acidente. Por exemplo, quebrar a perna, quebrar o braço, quebrar um copo, também está relacionado. E quando a gente esquece de fazer uma coisa que a gente quer muito, isso Será que quer mesmo? Será que quer mesmo? Tem essa dúvida? Tem essa dúvida. Será que você quer mesmo? Se você quisesse mesmo, você teria esquecido? E se ela quer muito, depois fica com raiva porque não fez aquilo ali, de repente pode ser uma autossabotagem? Autossabotagem, pode ser uma autossabotagem. A autossabotagem é quando você tem que fazer uma coisa, mas você não faz. Aí você não faz. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que está doente, ela sabe que ela tem que ir ao médico, ela sabe que ela tem que se cuidar, ela tem que se tratar, mas ela não vai. Ela não vai, aí ela está fazendo uma autossabotagem. Aí a pergunta é, por que você está fazendo isso? Por que você está se tratando mal, né? Por que você está se tratando tão mal? Qual é o ganho secundário que você está tendo com isso? Por que você está tendo este comportamento se a sua saúde física e emocional é super importante? Qual o ganho que você está tendo com isso? Né? Então, a pergunta é essa. E se fizer essa pergunta, será que a pessoa cai na real? Dentro do processo analítico, se ela tiver em análise, a gente faz essa intervenção, você faz a pergunta. Se você sabe que você tem que ir ao médico, por que você não vai? O que te impede de você ir ao médico? E costuma pessoas falar da família e ela não escutar, né? Não escutar. Não escutar, mas ela está tendo um ganho secundário. Qual é o ganho que ela está tendo isso? Por que disso? Né? Mas às vezes a pessoa faz isso inconscientemente. Sim. E o impacto que a família faz em relação a uma pergunta ou um conselho é muito menor do que um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista faz para um paciente, né? Porque o paciente ele vai te olhar com um olhar de quem estudou para aquilo ali e está com a resposta. Se você sabia que você tinha que levar seu filho ao médico, por que você não levou? Né? Se você sabia que você tinha que ir na reunião de pais na escola, que a professora disse que é tão importante, por que você não foi? Né? Por que você está fazendo isso com você mesmo e fazendo isso com o seu filho? Né? Então, assim, são essas perguntas que a gente faz. Né? A gente faz uma intervenção adequada. Né? A gente não diz para o paciente, você está fazendo autossabotagem. Não, a gente leva ele a ter uma consciência do comportamento dele, por que ele está fazendo aquilo. E as pessoas que trazem um peso muito grande para a vida delas, porque elas se sentem culpadas por alguma coisa. Você pode falar sobre isso? É a culpa, né? A culpa, muitas pessoas, muitos pacientes vêm com a culpa. Né? Às vezes não sabe nem por que está tomando aquela atitude, né, naquela situação. Né? E a culpa, ela também vem lá da infância também. Né? É um
um sintoma, né, um trauma que vem da infância também. A gente tem que localizar. Por que você está se sentindo culpada? Né? Por exemplo, tem crianças que se sentem culpadas pela separação dos pais. Né? A separação não foi muito bem trabalhada com a criança e a criança se sente culpada. Aí ela toma um posicionamento. E essa pessoa, mais tarde, ao casar, ao escolher um parceiro, pode sentir o desejo de não casar nunca ou escolher o parceiro errado. Ou até não ter filhos, né? Ou até não ter filhos. Também tem isso. Para se eximir de uma possível culpa. E é um trauma, né? Que leva para a vida. A culpa é um trauma. A gente trabalha assim também. E agora, dentro das manifestações do inconsciente, que é a psicanálise, nós temos os atos falhos, nós somos os xistes, que são as brincadeiras, nós temos os lapsos e também temos os sonhos. O sonho também é uma manifestação do inconsciente. O psicanalista também trabalha com o sonho. Os pacientes trazem os sonhos para o setting analítico também. Porque o sonho, durante o dia, aquilo que você não conseguiu realizar, através do sonho, você consegue, né, atender o seu desejo inconsciente. Né? Você pode, por exemplo, ter vontade de bater numa pessoa durante o dia, mas por questão de educação, você não bate. Mas quando você sonha que está batendo naquela pessoa. Você realiza o seu sonho. Realiza os seus desejos inconscientes. Isso. É a manifestação inconsciente daquilo que está reprimido e recalcado. Mas o sonho não quer dizer só isso, né? Dentro da psicanálise, sim. Todos os sonhos são manifestações de desejos? Se você lembra do sonho, ele já se tornou consciente. Entendeu? Ele já... E se você sonha com uma pessoa que você está beijando, uma pessoa que você tem pavor? É desejo de beijar essa pessoa que você tem pavor? Pode ser. Mas pode não ser também? A gente fala dos sonhos oníricos, né? Os sonhos oníricos eu sonho com você, mas eu estou sonhando com ela. E muda. O rosto da pessoa vem diferente. Às vezes o desejo é por outra pessoa, né? Ou às vezes vem através de um objeto, né? A pessoa pode sonhar com um animal, ou com uma planta, uma flor. E quando você sonha que você está casando com uma pessoa que você nunca viu na vida? Então, acontece, já aconteceu isso comigo. Aí que tá, é inconsciente. Você sabe que você está casando, também, mas você não consegue ver o rosto, porque não foi permitido que você lembrasse do sonho. Mas assim, uma amiga minha também, ela sonhava e chegava na escola, na época do colegial, que eu fiz magistério. Aí ela falava assim... Nossa, eu sonhei com um cara, ele era assim, assado. Ela lembrava do rosto do cara. Você também? Aí passou um tempo, ela encontrou com ele dentro de um ônibus. Né? E eles não moravam perto, dificilmente pegariam aquele ônibus, né? Pelo que ela falou, ela teve que abordar ele e falar que ela... Não, isso nunca aconteceu, não. Eu sonho com pessoas que eu nunca vi na vida, mas não vejo a pessoa depois também, não. Até esqueço mas depois quem foi. Mas inconscientemente ela não pode ter visto e apagado da memória, assim, né? Apagado. O nosso inconsciente, ele trabalha muito rápido. Eu estou aqui conversando com vocês, mas meu inconsciente está avaliando tudo. Ele fotografa tudo, ele olha tudo. E eu posso chegar em casa, sonhar com uma parte daqui que eu nem prestei atenção, mas meu inconsciente viu. Entendi. Entendeu? Então, é bem assim. Você está andando na rua, ele está trabalhando o tempo todo. Né? No consciente ali, você não dá nem importância. Às vezes, uma pessoa que passa por você no meio da rua, você nem prestou atenção, mas ele captou tudo. Então, os sonhos são as manifestações reprimidas e recalcadas daquilo que a gente está vivendo ou viveu na nossa vida. Quando a gente sonha, por exemplo, com algo que a gente não quer para a gente, pode ser uma forma de... Por exemplo, sonhar que está sendo assaltada, está sendo... alguma coisa ruim está acontecendo, assim, o que é isso? É desejo disso acontecer? A psicanálise, ela não trabalha com respostas imediatas. Tipo, sonhei com água, é isso. Sonhei com cachorro, é isso. Não. Na interpretação de sonho, né, o psicanalista ele não faz a interpretação, ele faz o manejo para levar o paciente a analisar aquele sonho. Para entender. É o psicanalista, o paciente é que vai dizer o que aquele sonho representa para ele.
né? A gente só faz Pode representar um medo só. Pode ser. Um medo, pânico. Tem gente que vê telejornal, só fala em crime, não sei o que. Para analisar um sonho de um paciente, a gente precisa conhecer a vida do paciente. Né? Analisar um sonho sem conhecer a pessoa, dentro da psicanálise, a gente não faz isso. Então, dentro do processo analítico dele, aquilo que ele está vivendo, aquilo que a gente conhece dele, dentro daquele sonho, a gente vai fazendo as intervenções adequadas. Tá. E quando que uma coisa vou fazer uma pergunta assim que vai causar polêmica? Causar polêmica. Quando que a gente sabe que esse sonho, essas coisas assim, é uma questão... porque tem gente que leva para questões espirituais, sim, né? Sim, então, quando que isso existe, essa questão espiritual para você, né, na sua crença? Não, dentro da psicanálise, não. Não existe questão espiritual? Não existe. Aí já é uma outra linha, né? Por exemplo, a psicanálise junguiana, ela trabalha com essas questões e outros profissionais também. A psicanálise não trabalha com interpretação padronizada, tá? É sempre dentro da história do sonhador, dentro da história do paciente, que a gente faz o processo de análise. Vamos falar de mulheres. As mulheres, qual a maior queixa das mulheres que elas te procuram? Existe uma maior queixa, assim, de mulher? Não. Então, assim, detectando as questões das mulheres, né? A autoestima está muito, como é que eu vou te perguntar? Autoestima e autoconfiança, né? Que são temas que têm sido muito abordados por vários profissionais. Você acredita que essa questão da autoestima e da autoconfiança, elas devem ser mais trabalhadas para essas mulheres, para certas mulheres? Tem a ver com o comportamento delas? Assim, para elas buscarem um profissional? Sim. Para elas melhorarem, né, e trabalharem para que elas mudem a performance delas de alguma forma? Sim. Dentro pessoal, do processo analítico, né, que é a área que eu atuo, é muito importante que a mulher faça essa análise, né? A psicanálise, ela faz análise, né? Ela não faz terapia, ela faz análise. Então, ela vai analisar a vida dela. E isso é muito importante porque ela vai pegar a vida dela e vai segurar nas mãos e dizer o que ela quer para a vida dela. E isso é muito importante. Você acha que ela pode mudar o modelo mental dela através da análise? Sim, ela pode mudar o modelo comportamental, né? O que ela realmente quer, né? Porque é um momento de escolha. Ela vai fazer as escolhas dela para a vida dela. Mas ela... né? E ela vai assumir as escolhas dela também, a responsabilidade pelas escolhas. Então, a psicanálise, ela requer responsabilidade. Você tem que assumir a sua vida e as responsabilidades das escolhas objetais que você vai fazer. Tá? Mas ela mudando o modelo mental, a forma dela enxergar as coisas, ela pode mudar o próprio comportamento também, né? Sim. Porque às vezes o modelo mental é que vai limitar ela de certas... Quando ela tomar consciência de por que ela está tendo aquele comportamento, aí ela opera a mudança. Entendeu? Isso é muito importante. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu cheguei aqui? Qual é a minha história de vida? Como é que é a minha trajetória de vida? Então, quando eu comecei a estudar psicanálise, lá atrás, né, há mais de 30 anos, eu comecei com a minha análise pessoal. Então, o psicanalista, ele tem que ser analisado. Então, quando você é uma mulher analisada, você é uma mulher empoderada, né? Você é uma mulher que sabe fazer escolhas e sabe o que você quer e o que você não quer para a sua vida. E a mulher tem que querer correr atrás dessa ajuda, né? Sim, ela tem que correr porque atrás. Porque muitas não atinaram para isso ainda, não despertaram, né? Que precisa de ajuda. Às vezes a gente está vendo que a pessoa está precisando de ajuda, mas ela não quer, ela nega ajuda. A psicanálise, ela trabalha com o desejo de ser analisado, o desejo de escolher o psicanalista. E para isso a gente diz que tem que existir a transferência. Se eu escolho o psicanalista, eu também tenho que me sentir confortável no sentido de transferir para ele todas as minhas angústias, toda a minha dor, todo o meu medo, toda a minha insegurança. Você tem que trazer
Tem que tudo para abrir, se abrir mesmo. Quando eu falo em modelo mental, né, explicando aí, porque às vezes a pessoa não sabe o que é, né, né, não consegue entender. Modelo mental é a forma de entender, né, e de ver as coisas, de ver o mundo, de ver a vida e de lidar com esses problemas. Às vezes a gente conversa com as pessoas e percebe que ela tem um modelo mental que limita ela de avançar ou de fazer certas coisas por pura crença dela acreditar naquilo ali. Eu costumo dizer que isso são correntes invisíveis. Não tem nada em volta da pessoa que segura ela e ela continua com aquele padrão de comportamento. Naquele casamento que está fracassado, que não é amada, não é desejada, né? Mas ela diz assim, eu fico por causa dos meus filhos. Será que é por causa dos filhos mesmo? Né? Às vezes os filhos até já casaram e já foram embora. Né? Então, assim... Um trabalho também que a pessoa não tá feliz, né? Fica ali presa há muito tempo por causa de um salário. Sim, conforto, né? Conforto, Ela fica ali paralisada, né? Às vezes trabalha 40 anos numa profissão que detesta, que odeia. Conforto entre aspas, né? Porque é um desconforto, só né? um conforto financeiro, né? Que às vezes muitas não vão por causa do conforto financeiro. Mas eu já atendi pessoas que mudaram de profissão, né? E eram bem administrativamente, tinham um bom salário, mas conseguiram mudar de profissão. Tem gente que fala muito sobre a questão da zona de conforto, mas eu acho que a zona de conforto é uma zona de desconforto, porque de conforto não traz nada, traz conforto de você não agir, mas em contrapartida te traz o desconforto de não ter sucesso, não crescer, não desenvolver, não deixar de fazer certas coisas. Ela tem um ganho, né, Jorge? Ela não quer sair daquilo ali por um ganho que ela tem. Tem gente que consegue resolver rapidinho, mas tem gente que demora um pouco. Outros nem acordam. O psicanalista tem que ter muita paciência, porque os pacientes não são iguais. Então, eu não posso vender, por exemplo, para eu resolver uma situação em 10 sessões, porque os pacientes são diferentes. Por isso que a psicanálise não trabalha de acordo com os padrões pré-estabelecidos por outras profissões. Eu não posso dizer para o meu paciente, com 10 sessões você vai ser curado. Tem gente que demora 50 sessões, 60 sessões para começar a mexer na sua própria vida. E aí você tem que ter paciência, porque senão você vai provocar um outro trauma na pessoa. Você falou sobre que às vezes a pessoa procura, ela se identifica com outra pessoa, né? E às vezes a pessoa não procura um psicanalista, um profissional. Por que ela não procura um profissional sabendo que ela tem que procurar um profissional? Ela tem consciência que precisa de ajuda, mas não procura. Às vezes é a resistência. E por que essa resistência? A resistência de mudar de vida. Ou de mudar alguma coisa na sua vida. De ter que mudar na sua vida. Ou de ter que enxergar também, né? De ter que enxergar, de ter que ver, né? Porque ela vai ter que ver. Será que também pessoas que não gostam de ser criticadas e acabam com medo de ouvir ou de perceber o que ela é, que ela sabe que ela é? Às vezes tem medo do que o outro vai falar, do que a família vai falar. Né? Ela se projeta no outro, nas pessoas que estão à volta dela. Né? Ela não leva em consideração o seu desejo interno. Né? Ela pensa mais no outro do que nela mesma. Por que as pessoas se preocupam tanto com o que o outro vai pensar? É porque elas estão seguindo padrões, né? Padrões pré-estabelecidos, que muitas vezes veio do pai, veio da mãe, veio da sociedade, né? E quando a pessoa é analisada, né? Ou quando a mulher é uma mulher analisada, ela não segue padrão nenhum. Ela faz as suas escolhas objetais de acordo com os seus desejos. E não se preocupa muito com o que o outro vai falar. Se vai dar certo ou se vai dar errado, ela pode retomar aquela situação e fazer de novo. Ela vira a chave, né? Ali, a partir daquele momento, ela passa a não ligar mais porque os outros vão falar dela. Sim. E você acha que tem a ver também com a autoestima dela? Sim, com esse desejo de ser aceita? Ela se aceita, né? Ela se respeita, ela se ama. Ela consegue fazer as escolhas conscientes, consegue aceitar os seus fracassos também. Não é só os seus sucessos, os seus fracassos também. E começa a entender que fracassar na vida, na verdade, é um acerto, não é um fracasso. Até porque quando você fracassa, você vê o ponto que você pode acertar, né? Sim, você pode mudar.
Com certeza. Ou refazer. Tudo é aprendizado, né? Essa parte que você fracassa. E essas mulheres que não são da minha idade, assim, de 50 anos, você vê muitas mulheres nessa fase, assim, com muitas questões para serem resolvidas? Sim, muitas questões que não são resolvidas. Mulheres, né? E homens também, tá? Não é só mulher, não. Só que quem procura mais a análise são as mulheres. Mas quando um homem ele se permite, né, ser analisado, eles também trazem questões muito importantes e questões muito interessantes. Por que o homem tem mais dificuldade de se permitir? É até uma questão de sociedade, né? A mulher sempre correu atrás, né, de ver os seus direitos, né? A mulher foi muito reprimida durante muito tempo, durante muitos anos, né? As primeiras pacientes de Freud, elas eram mulheres. A maioria delas ficavam dentro dos hospitais com sintomas histéricos que ninguém sabia a causa. Mas hoje a sociedade já não é assim, existe preconceito, existe, sim. Tá. Mas assim, mas hoje, por exemplo, as mulheres elas têm mais abertura para correr atrás, para buscar, e os homens também. Só que as mulheres buscam e os homens parece que eles têm um certo medo de se expor. Seria isso? Eles têm uma certa resistência, né? Até porque o homem ainda continua sendo educado da mesma forma que ele era educado lá atrás, apesar de que houve uma mudança da sociedade muito grande. Mais ou menos, né? Porque a gente vê aí uma mudança querendo despertar certas coisas, mas, por outro lado, trazendo a mulher, assim, precarizando, como é que é a palavra? Deixando a mulher um pouco precária nas vistas da sociedade. Porque você vê uma briga aí de querer empoderar, mas, por outro lado, deixando a mulher, ela deixa assim, a forma que ela está aparecendo muito muitas hoje, vezes né? Ela quer empoderar, de uma forma muito... mas ela não sabe, ela nem se conhece. Até às vezes, ela nem né? se conhece como pessoa. Então, o ideal é, se você quer ter o empoderamento, você também tem que se conhecer. Claro. Você tem que conhecer as suas resistências, seus recalques, suas angústias, suas tristezas, suas dores, para tomar o caminho certo. Senão você vai agir de forma errada, né? Agir até de uma forma que você quer mostrar ou alguma vulgar coisa pra alguém. Até, né? Empoderamento não é uma caixinha isso. pronta. A psicanálise não traz tudo na caixinha pronta. Você vai fazer 10 sessões que você vai ficar empoderado. Isso não existe. E finalizando esse podcast, nós queremos agradecer a Lúcia aqui por sua participação, né, Lúcia? Obrigada. Eu que agradeço, Jorge, pelo convite. Joia, vamos deixar aqui a descrição da Escola Freudiana de Vitória, todas as descrições. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Lúcia e sobre a escola, vamos deixar aqui na descrição. Isso, e você que está assistindo esse vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, hein? Lembra aí. Isso aí, segue nossos canais e segue Siri Comunicação no Instagram. Quem precisar também de administração, gestão, estratégia de mídias sociais, a gente está aí. E até o próximo podcast. Até o próximo Siricast. Até mais. Tchau.